Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos começar esse domingo com mais uma aulinha, né? E hoje vamos começar primeiro fazendo a memorização do nosso versículo que está no livro de Salmos. Então abram suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 114. E eu vou ler para vocês, tá bom? Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Então, leiam e memorizem esse versículo, tá? E a nossa história de hoje é sobre mais um profeta maior. E o nome dele é Daniel. Daniel, ele é um profeta maior e ele tem um livro na Bíblia, né, com o nome dele. Quem sabe dizer o que quer dizer Daniel? O nome dele quer dizer Deus é o meu juiz. E Daniel, ele viveu na mesma época que os profetas Jeremias e Ezequiel. Só que o Jeremias, ele ficou em Jerusalém. E o Daniel e o Ezequiel foram para a Babilônia. Só que o Daniel chegou antes do Ezequiel, né? Então, o Daniel, ele foi para a Babilônia e ele foi para trabalhar na corte do reino, né? E quem era o rei da Babilônia na época que o Daniel foi para lá era Nabucodonosor. Então, a história que a gente vai aprender hoje foi nessa época e fala sobre a interpretação de um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Só que eu não vou contar essa história ainda, tá bom? Então, assim, muitos de vocês já ouviram falar sobre Daniel, né? Não tem muitas pessoas que conhecem algum Daniel, né? Até hoje não tem muitas pessoas que nascem e recebem o nome de Daniel, às vezes, muitas vezes em homenagem ao Daniel, né? Da Bíblia, do nome dele da Bíblia. Então, esse livro, ele relata sonhos, visões e suas interpretações, que são difíceis de entender muitas vezes, né? Mas a mensagem central do poder de Deus e seu triunfo são claras desde o tempo de Daniel e até hoje. E assim, são muitas histórias até famosas, né, da Bíblia, são as histórias bem conhecidas do livro de Daniel, que muitos já ouviram falar. E tem algumas histórias que muitos de vocês já conhecem. Tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, que é bem conhecida. Tem a história do escrito na parede no banquete de Belzazar, que também é muito famosa. E uma das mais famosas e que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar é o Daniel na Cova dos Leões, né? Vocês já devem ter assistido algum filminho, algum desenho, já devem ter escutado na escola dominical, né? Então, assim, são histórias bem famosas da Bíblia. E hoje vocês vão aprender essa que eu vou contar para vocês. Eu não vou nem contar, eu vou passar um filminho bem bacana para vocês, que vai ficar mais divertido de vocês aprenderem, que é a história da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel interpretou esse sonho. Então eu vou passar um filme agora, bem legal para vocês assistirem, prestem bastante atenção e depois eu volto para ver o que vocês acharam. Tá legal? Até daqui a pouco. Crianças, a história de hoje é Sonho Esquecido. O verso para decorar está no livro de Daniel, capítulo 2, verso 23, e diz: Ó Deus, tu me deste sabedoria e poder. A mensagem é: sirva a Deus quando ajudo pessoas necessitadas. Você já acordou de manhã sabendo que teve um sonho, mas sem se lembrar dele? Ou talvez se lembre dele, mas parece não fazer nenhum sentido? O rei Nabucodonosor teve um sonho do qual não se lembrava. Aconteceu mais ou menos assim.
Deus abençoava Daniel e seus 3 amigos. Ele deu a eles sabedoria para realizarem as tarefas mais difíceis. O próprio rei os testou ao fim daqueles 3 anos de treinamento e ficou muito feliz com seu desempenho. Eles eram 10 vezes mais sábios que os homens do reino. O rei Nabucodonosor e os babilônios adoravam ídolos de pedra e de madeira. Acreditavam que seus sonhos eram mensagens de seus deuses. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Quando acordou de manhã, ficou muito perturbado. Sabia que tinha sonhado com algo importante, mas não conseguia lembrar o que era. Então, o rei convocou os seus conselheiros mais sábios. Tive um sonho importante esta noite. Digam para mim o que ele significa. Mas não sabemos o que o senhor sonhou. Conte-nos o sonho e então diremos o que significa. Senão, como poderemos interpretá-lo? Nabucodonosor ficou muito zangado. Se vocês realmente são homens mais sábios de Babilônia, precisam adivinhar o que eu sonhei. Pela segunda vez, os sábios pediram que ele dissesse o sonho. Mas o rei não se lembrava e ficou tão zangado que ordenou que todos os sábios do império fossem mortos. Daniel e seus amigos não estavam entre os homens que foram convocados perante o rei, mas estavam entre aqueles que deveriam ser mortos. Quando ouviram a notícia, Daniel conversou com Arioque, o capitão da guarda do rei. Ele pediu que Arioque explicasse o que havia de errado. Então Daniel se apresentou ao rei. Pediu a Nabucodonosor algum tempo para descobrir o sonho e o seu significado. Daniel e seus 3 amigos passaram a noite toda em oração. Deus concedeu a Daniel uma visão e mostrou a ele o sonho do rei e seu significado. Na manhã seguinte, Daniel se apressou para ir ao palácio do rei. Disse a ele exatamente o que o rei tinha visto. Uma enorme estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra caiu do céu e atingiu os pés da estátua. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, Daniel explicou o significado a Nabucodonosor. O sonho predizia o futuro. O rei Nabucodonosor era um rei forte, mas algum dia seu reino perderia o poder. O rei de outra nação dominaria. Mais tarde, outro rei tomaria o poder e o rei de outra nação dominaria no lugar. Cada reino que surgisse seria mais fraco que o anterior. Finalmente, Deus estabeleceria o seu reino, que nunca teria fim. Nenhum dos sábios pagãos tinha sido capaz de contar ao rei o seu sonho. Apenas o Deus de Daniel pôde fazer isso. Seu Deus é o Deus dos deuses. O rei colocou Daniel como governador de Babilônia. Nesta posição, Daniel poderia ajudar outras pessoas a conhecerem ao Deus do céu. De todos os sábios da Babilônia, apenas Daniel e seus amigos pediram a ajuda de Deus e ele os ouviu. E Deus disse tudo o que eles precisavam saber. Deus também ouve quando você precisa de resposta para questões difíceis. Ele está pronto para lhe ajudar. Oi, crianças! Então, gostaram do filme? Legal, né? A história foi bem bacana. E Daniel passou por um baita apuro, né? E ele podia ter resolvido de outro jeito, né? Mas o que ele fez? Ele tentou resolver sozinho, como os outros magos, né? Como as outras pessoas que foram tentar adivinhar o sonho do rei. Ele não fez nada disso, ele fez diferente, né? Ele não tentou resolver, ele não tentou adivinhar, ele simplesmente buscou em oração a orientação de Deus. Ele foi lá e buscou e pediu para Deus
a orientação dele, né? E daí ele conseguiu resolver o problema. Deus ajudou ele. Então, quando a gente tem uma situação difícil, um problema, onde a gente fica inseguro, angustiado, a gente tem 3 maneiras de resolver esse problema. Ou a gente faz de conta que ele não existe e ignora, ou a gente tenta resolver do jeito que a gente acha, independente se vai dar certo ou não, ou a gente ora para Deus e pede a ajuda dele para nos orientar a resolver aquele problema. O que vocês acham que é a resposta correta? A primeira, a segunda ou a terceira? Eu não posso ouvir de vocês aqui o que vocês acham, mas eu tenho certeza que vocês vão acertar a resposta, né? Então assim, a história nada mais é do que, assim, ela fala muito que a gente tem um plano, né? Deus tem um plano para nós aqui no mundo. Então, a gente nasceu num país, a gente podia ter nascido em outro país, a gente podia ter nascido em outra família, a gente podia ter outro dom, outro talento, outra profissão, mas tudo tá no controle de Deus, nos planos de Deus. Então, assim, lá na época de Daniel, Deus já tinha um plano para ele. Deus já sabia que ele ia nascer naquele lugar, que ele ia para a corte, que ele ia estar lá, que o rei ia pedir aquilo para ele e que ele ia cumprir aquela missão. E com a gente também é assim, né? A gente nasceu, por exemplo, eu nasci aqui, eu tenho uma profissão e Deus está me guiando pelo caminho que Ele escolheu para mim. E a gente sempre tem que buscar a orientação de Deus. A gente não pode simplesmente resolver as coisas do jeito que a gente acha, porque nem sempre dá certo, né? É bem difícil de dar certo. Então, sempre a gente tem que buscar em oração, pedir o auxílio dEle. A gente não pode ficar pedindo as coisas assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a gente tem que pedir sempre para Deus auxiliar e guiar a gente pelo caminho que Ele escolheu para a gente, e não o caminho que a gente acha que é melhor para a gente. Entende? Então, a história de Daniel fala muito sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido a lição e espero que vocês agora sempre peçam ajuda de Deus em cada momento, em cada situação que vocês tiverem na vida de vocês, para que Deus oriente vocês no caminho de vocês, tá bom? Então, vamos terminar a nossa aulinha agora fazendo uma oração. Vou pedir para que vocês abaixem as cabeças e vamos fazer uma oração agora para terminar a nossa aula, tá bom? Senhor, agradeço por mais um dia aprendendo a Tua palavra, agradeço pelo exemplo que temos com a vida de Daniel. Peço a Ti, Senhor, sabedoria para viver cada dia com coragem para fazer a Tua vontade e entrego todas as minhas inseguranças e situações difíceis, pois confio no Teu cuidado e no Teu poder, assim como Daniel o fez. Obrigado por tudo, Senhor, e que possamos iniciar uma ótima semana, uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, tá bom, crianças, até a próxima aula. Um bom domingo para vocês e para toda a família de vocês, tá bom? Tchau!